Fala, torcedor do Verdão! Se você é daqueles que vive e respira Palmeiras, que sente o coração acelerar só de ouvir o hino ecoando no Allianz Parque, que pula da cadeira com cada defesa milagrosa, então, meu amigo, prepare-se, porque hoje o Mancha Alviverde News traz uma notícia que é uma bomba nuclear. Um terremoto que está sacudindo o mundo do futebol até as suas fundações. Se você é torcedor de verdade do Palmeiras, daqueles que tem o verde correndo nas veias, já vai agora. Aperta o botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui no Mancha Alviverde News a gente entrega o melhor, o mais quente, o mais emocionante para a maior torcida do Brasil. E hoje, torcedor, a notícia é colossal, é histórica, é de fazer o chão tremer e os rivais se esconderem debaixo da cama. Carlos Miguel, sim, ele mesmo, o gigante das traves, o goleiro que fez o Brasil inteiro se curvar ao seu talento, o monstro que está brilhando no Corinthians, é agora do Palmeiras, isso mesmo, o Verdão! Deu um golpe de gênio, uma jogada tão brilhante que o mundo inteiro está de queixo caído, atônito, sem acreditar no que acabou de acontecer. Então, pega a camisa alviverde, chama os amigos, aumenta o volume, porque essa história é um thriller, um drama, uma epopeia que vai te prender do começo ao fim. Estamos falando da maior contratação da década, uma revolução que vai mudar o Palmeiras, o Brasileirão, a Libertadores e até o Mundial de Clubes. Vamos destrinchar cada detalhe, cada bastidor, cada segredo dessa negociação que está fazendo o planeta parar, porque o Palmeiras não brinca, o Palmeiras joga pra vencer e com Carlos Miguel no time, o céu é só o começo. Vamos juntos, torcedor, porque essa é a notícia que você esperou a vida inteira pra ouvir. E o Mancha Alviverde News vai te contar tudo com a paixão que só a nação palmeirense entende. Vamos mergulhar de cabeça nessa saga que está reescrevendo a história do futebol. Porque Carlos Miguel no Palmeiras não é só uma contratação, é um marco. É o momento em que o Verdão crava seu nome no topo do mundo. Então respira fundo, segura o coração e vem com a gente, porque isso muda tudo. Vamos direto ao epicentro dessa explosão que está deixando o mundo do futebol em polvorosa. Carlos Miguel chegou ao Palmeiras de graça. Isso mesmo, torcedor, sem pagar um centavo, zero, na dica de nada. Como isso aconteceu? Uma brecha contratual? Um erro colossal de quem deixou esse fenômeno escapar? Um presente dos deuses do futebol que caiu no colo do Verdão? Enquanto outros clubes dormiam no ponto, o Palmeiras foi lá com a astúcia de um predador e trouxe um dos maiores goleiros do planeta sem abrir os cofres. E o salário? Prepare-se para cair da cadeira, porque é algo que vai te fazer gritar de orgulho. Carlos Miguel aceitou um salário baixo, uma pechincha, um valor tão modesto que é quase inacreditável para um jogador do seu calibre. Ele poderia estar enchendo os bolsos de reais no Corinthians, de euros na Europa, de dólares no Oriente Médio, mas escolheu o Palmeiras, escolheu a glória, escolheu o amor à camisa verde. O contrato? Um acordo épico de 5 anos, com opção de renovação por mais 2, caso ele alcance metas que para um goleiro como ele são moleza. Estamos falando de bônus por cada defesa milagrosa, por cada clean sheet que ele garantir, por cada título que ele erguer com o Verdão. E tem mais, uma cláusula secreta, um detalhe explosivo que está dando o que falar nos bastidores. Se algum clube quiser tirar, Carlos Miguel do Palmeiras vai ter que desembolsar nada menos que 100 milhões de reais. Isso mesmo, 100 milhões, uma fortuna que mostra o quanto o Verdão está protegendo seu novo guardião. Mas vamos combinar, torcedor. Quem em sã consciência iria querer sair do Palmeiras depois de sentir o calor da torcida? Depois de viver a emoção de jogar no Allianz Parque? Essa transferência é um milagre, uma obra-prima, uma jogada que entra para a história como o momento em que o Palmeiras mostrou ao mundo que é imbatível nos bastidores e em campo. E os bastidores, torcedor? Meu Deus, é uma história que parece um filme de espionagem, um thriller de tirar o fôlego. Tudo começou meses atrás em segredo absoluto, longe dos olhos da imprensa e dos espiões dos rivais. O Palmeiras, sabendo que precisava de um goleiro que fosse mais que um jogador, que fosse um líder, um monstro, um símbolo de uma nova era, colocou seus melhores homens no caso.
Reuniões secretas foram marcadas em hotéis de luxo, com portas trancadas, cortinas fechadas e celulares confiscados para evitar qualquer vazamento. Dirigentes do Verdão, disfarçados com óculos escuros e bonés, viajaram até São Paulo, onde Carlos Miguel brilhava como uma estrela. Em uma noite chuvosa na capital, um emissário do Palmeiras se encontrou com o agente de Carlos Miguel em um restaurante discreto, longe dos holofotes. Ele é o escolhido? O homem que vai transformar o Palmeiras em uma máquina de títulos? Disse o representante do clube com a voz carregada de emoção. Mas não foi fácil, torcedor. Gigantes do futebol mundial tentaram atravessar a negociação. O Nottingham Forest ofereceu um contrato milionário para levá-lo à Inglaterra. O Bayern de Munique jogou na mesa uma proposta que incluía até um apartamento de luxo em Munique. E um clube árabe com seus petrodólares prometeu um projeto esportivo que parecia coisa de ficção científica. Mas o Palmeiras não se intimidou. Houve ligações no meio da noite, mensagens criptografadas, até uma chamada às 3 da manhã, com um dirigente do Verdão dizendo diretamente para Carlos Miguel: "Você nasceu para ser palmeirense, volte para o Verdão e vamos conquistar o mundo juntos." E quando parecia que tudo ia desmoronar, quando o Corinthians tentou segurá-lo com uma oferta absurda, Carlos Miguel bateu o pé, olhou nos olhos do seu agente e disse: "Quero o Palmeiras, quero o Allianz Parque, quero a torcida verde." Foi o momento que mudou tudo, torcedor. O momento em que o Verdão venceu a batalha e trouxe o maior goleiro do mundo para casa. Mas os bastidores não param por aí, porque essa história é cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na tela. Teve pressão, teve suspense, teve um jogo de xadrez nos bastidores que só o Palmeiras poderia vencer. Enquanto os rivais tentavam entender o que estava acontecendo, o Verdão agia nas sombras com uma estratégia tão perfeita que parecia coisa de gênio do crime. Teve até um momento em que o agente de Carlos Miguel quase cedeu à pressão de um clube italiano que ofereceu um caminhão de dinheiro, mas o Palmeiras jogou duro, mandou uma proposta emocional, falou de história, de torcida, de legado e convenceu o craque de que o destino dele era o Verdão. E quando o contrato foi assinado, torcedor, o mundo tremeu, porque ninguém acreditava que o Palmeiras tinha conseguido um feito desses. Foi uma vitória épica, uma demonstração de força. Um tapa na cara de quem duvidava do poder do Verdão. Agora segura firme, porque vamos mergulhar na história desse fenômeno chamado Carlos Miguel, o jogador que está fazendo o mundo do futebol se curvar ao seu talento. Ele não é só um reforço, ele é um titã, um gênio, um craque que nasceu para brilhar com a camisa verde. Carlos Miguel nasceu em 9 de outubro de 1998, no Rio de Janeiro, Brasil. Desde criança, ele já mostrava que tinha algo especial, defendendo as traves nos campinhos de terra com uma coragem que impressionava os mais velhos. Aos 15 anos, foi descoberto pelo Internacional, onde começou sua carreira profissional nas categorias de base. Em 2018, com apenas 20 anos, ele já era goleiro reserva e em 2019 fez sua estreia no time principal do Inter, contra o Flamengo, em uma partida que terminou empatada por 1-1. Ele jogou 5 partidas pelo Internacional antes de ser emprestado ao Santa Cruz em 2020, onde se destacou com 15 jogos e 7 clean sheets na Série C. Em 2021, foi para o Boa Esporte, onde jogou 10 partidas na Série D, mostrando uma solidez que chamou a atenção dos grandes. Em 2021, Carlos Miguel foi para o Corinthians, onde explodiu de vez. Em 4 temporadas disputou mais de 50 partidas, com 20 clean sheets, sendo o herói em vários jogos decisivos. Ele conquistou o Campeonato Paulista em 2024 com o Corinthians e foi peça fundamental na campanha da Copa do Brasil de 2023, onde o time chegou às semifinais. Ele foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Paulista em 2024, com 8 clean sheets em 12 jogos e foi finalista do prêmio de melhor goleiro do Brasileirão em 2024. Embora ainda não tenha sido convocado para a seleção brasileira principal, ele brilhou nas categorias de base, com 10 jogos pela seleção sub-20, onde venceu o Sul-Americano sub-20 em 2017 e disputou a Copa do Mundo sub-20 no mesmo ano, onde o Brasil chegou às quartas de final. Sua convocação para a seleção principal é questão de tempo, porque jogar no Palmeiras é sinônimo de visibilidade mundial. E como ele joga, torcedor?
Meu Deus, Carlos Miguel é um espetáculo em campo, um goleiro que parece ter vindo de outro planeta. Ele é um guarda-redes completo, um monstro que combina reflexos felinos, força física e uma inteligência tática que deixa qualquer adversário sem ação. Posicionado entre as traves, ele é imponente, com seus 2,04 m de altura e uma presença que intimida qualquer atacante. Suas defesas são de tirar o fôlego. Ele voa como um super-herói para agarrar chutes impossíveis, tem reflexos tão rápidos que parecem desafiar as leis da física e é um mestre em sair do gol, funcionando como um zagueiro extra, um verdadeiro sweeper-keeper que corta cruzamentos e intercepta bolas com uma coragem de leão. Mas o que faz Carlos Miguel ser tão especial é sua habilidade com os pés, algo que o coloca em um patamar acima de qualquer outro goleiro. Ele é um playmaker, um maestro que inicia jogadas com passes precisos, sejam curtos para os zagueiros ou lançamentos longos que cortam o campo como mísseis teleguiados. Ele já deu assistências em jogos da Série A, um recorde para goleiros brasileiros, e sua calma sob pressão é algo de outro mundo. Mesmo com adversários colados, ele mantém o controle, dribla e sai jogando como se estivesse no quintal de casa. Ele é comparado a lendas como Alisson Becker e Ederson pela sua visão de jogo e capacidade de transformar defesas em ataques em questão de segundos. Seus pontos fortes são os reflexos, a distribuição, a coragem e uma mentalidade de aço que nunca treme em momentos decisivos. Pontos fracos? Talvez uma ou outra saída de gol arriscada, mas até isso vira força quando ele acerta. Por que o Palmeiras foi atrás dele? Porque o Verdão precisava de um goleiro que não fosse apenas um defensor, mas um líder, um craque, um símbolo de uma nova era. O elenco já é forte, com uma defesa sólida e um ataque que mete medo, mas faltava aquele toque final, aquele jogador que pudesse transformar o Palmeiras em uma máquina imbatível. Carlos Miguel é esse cara. Ele foi contratado para ser o guardião do gol alviverde, para garantir clean sheets em clássicos, para decidir jogos com defesas milagrosas e para iniciar jogadas que vão deixar os atacantes na cara do gol. Sua experiência em grandes competições, seus títulos no Corinthians, sua calma em momentos de pressão, tudo isso eleva o nível do time a um patamar que os rivais só sonham em alcançar. Ele se encaixa como uma luva no esquema tático do Palmeiras, que valoriza a saída de bola qualificada, a construção de jogadas desde a defesa e uma solidez defensiva que não dá chance ao adversário. Com Carlos Miguel, o Verdão ganha não só um goleiro, puta maestro, a player who will change the team's dynamics, inspire his teammates, and make the Allianz Parque shake with every save. And the rivals, torcedor, they're in panic, in shock, in absolute despair. The other Brazilian clubs are already scrambling to find new players, but there's no one on the market who comes close to Carlos Miguel's level. They're tearing their hair out, foreseeing one thrashing after another with the Verdão now. Even stronger, the opponents know that with Carlos Miguel in the goal, the game has changed. The balance of power has been shattered, and Palmeiras is on its way to a dynasty that will dominate football for years. This is more than a signing, it's a revolution, an earthquake that's rewriting the rules of the sport. Palmeiras is now the absolute favorite for the Brasileirão, for the Libertadores, for the World Cup, for everything that lies ahead. The opponents can cry, they can scream, they can try, but nothing will stop this green avalanche that's coming with Carlos Miguel guarding the goal. This is the biggest signing in the history of Brazilian football, torcedor. Carlos Miguel at Palmeiras is a milestone, an event that will echo through generations, that will make today's kids tell their kids about the day the Verdão brought one of the world's greatest goalkeepers. This changes everything, torcedor. Football will never be the same after this day, because Palmeiras is building an empire, a dynasty that will reign supreme. So, torcedor do Verdão, leave your comment, let out your scream, share this video with the world, because Mancha Alviverde News is here to keep you at the heart of this revolution. If you're a true Palmeiras fan, hit that like button, subscribe to the channel, turn on notifications, and let's show the world the power of the Green Nation. Let's go together towards eternal glory, because with Carlos Miguel in the goal, Palmeiras is unstoppable. Palmeiras is eternal. Palmeiras is the future. And now, torcedor, what do you think of this?
Will the rivals survive this green avalanche? Is the world ready for what the Verdão will do with Carlos Miguel on the field? Tell us, because this story is just beginning and Palmeiras is ready to conquer everything. It's Mancha Alviverde news, it's Palmeiras, it's Carlos Miguel, and it's the start of an era no one will forget. Football will never be the same, and the Verdão is in charge. Let's go together. Torcedor, because Palmeiras is giant, and with Carlos Miguel it's invincible. Let out your roar, because the Verdão is here to stay at the top of the world.